minérios como sendo deles. Minério já fica mais difícil, né? Porque tem que ser extratado da terra, tem que ser mostrado, mas nem às vezes tem necessidade de se mostrar. É um absurdo o que está acontecendo com o nosso país. O nosso país tem que corrigir também, a despeito das votações e das eleições, candidatos que não têm condições de assumir, de pleitear, de legislar nas câmaras do poder administrativo, legislativo, e ganham campanha por causa de amizades ou porque tem simpatia por uma benfeitoria desse tipo, que não é lógico e nem corresponde à expectativa do que seja representar um povo, uma nação. Então tem que se corrigir também, porque um candidato tem que ter qualificação comprovada. Nós estamos cansados. Leis contraventoras no nosso país, que os advogados burlam e defendem causas que, contaminadas e provadas a olho nu, patenteadas ao entendimento de todos, até dos mais leigos, é dado como resultado de êxito o negativo e o positivo como o réu. É um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Deus está assistindo todas essas coisas aqui. As catástrofes já começaram a acontecer, que aconteceu só no exterior, aqui já teve furacão, tufões, furacões, ressacas tipo maremotos, pequenos maremotos. Mas está predito na profecia, vai acontecer em alta gradatividade, em altas gravidades, consequências agravantes, de uma certa forma, sem precedência, as catástrofes ocorrerão. Mas nós precisamos estabelecer metas, organizar a nossa casa, organizar o nosso país, a nossa nação, os povos. Professoras que não têm casa para morar, porque são 3 salários mínimos que dá o direito a uma pessoa adquirir uma casa própria, quando o governo estipula lá um projeto que faz algumas centenas de casas. Enquanto que milhares de famílias, inclusive os professores, têm que lecionar 3 turnos para poder pagar os seus aluguéis e se alimentar, dar sobrevivência à sua família. Qual o tipo de educação, o tipo de matéria que está sendo preparado por um professor que leciona 3 turnos, muitas vezes, para poder ter a sustentabilidade, né? Ter o poder de se sustentar, de pagar seus aluguéis? Nenhum. Então está aí os resultados e os princípios catastróficos do sistema, que deixam de reparar com inteligência e colocando Deus em primeiro lugar, para buscar com sabedoria e com êxito e lógica a determinação e a organização dos setores do nosso país. Estou aqui me dispondo a colaborar com o nosso país, com o Brasil, em recapitular, em mandar de volta para mãos de autoridades que venham estudar, porque eu tenho DVDs, CDs gravados na mão de diversas pessoas, caso o maligno que inspira, a confederação do mal, os corpos invisíveis que foram expulsos do céu, que estão governando esse planeta, que na palavra de Deus está escrito: e Deus deu autoridade ao diabo para governar a terra e causar tormento aos seus moradores. Quem vai por Cristo tem o reino da glória eterna, porque nem Cristo aceitou de Pilatos renegar o seu reino, que era lá de cima, mas sujeitou-se e humilhou-se até a morte de cruz. Mas a maioria dos governantes, uma boa parte dos governantes de hoje, faz parte de um outro sistema de mando, de governo, dos seres invisíveis, que manipulam a tudo e a todos, causando destruição em massa. Oxalá não seja o caso do nosso país vir ceder o resto de força que nos resta, que nos tem essas malignidades, essas nocividades infiltradas em todo o segmento da nossa sociedade, em potencializar as famílias e o cidadão, para que não tenha o progresso necessário de ter sua casa própria, de educar os seus filhos em bons colégios, de ter o tipo de ensino adequado. É uma lamentação, é uma calamidade.
é caótico o estado do nosso país hoje. Mostrar que o país está crescendo, isso é figurativa de blá blá blá, porque o país se cresceu, o tanto que cresceu, deve-se à evolução de globalização mundial dos sistemas, da tecnologia de avanço, de ponta, que foi inserido, expandindo em todo o planeta. Todos os países se desenvolveram, os computadores, as máquinas, os robôs, né, que fizeram a substituição de muitos homens, de muitas indústrias. Então hoje nós vemos que a oferta hoje de todo tipo de eletrodoméstico, de carro, de automóvel, de tudo enfim, é muito maior do que a procura. Porque o povo tem de tudo. Por que aumentou o parcelamento, deu condição do pobre adquirir suas coisas? Foi porque o Lula fez? Não. Foi porque as indústrias aumentou a produtividade por conta da evolução das máquinas. Hoje a oferta se tornou maior que a procura, portanto há uma concorrência. Até os preços ficam correlativos devido também aos parcelamentos serem oferecidos em maior escala. Quando você comprava um eletrodoméstico em 3 parcelas, ou 5 ou 6, hoje você compra em 12, 24, em 10. E o povo continua sendo endividado porque o salário não corresponde. É um salário de miséria. Então precisamos também que a política do Senado se organize para votar uma lei que dê direito ao empregador com o empregado negociar o seu salário devido, de acordo com os municípios, a monocultura exercida, entendeu? O poder aquisitivo da região, porque isso é fácil, é só querer é poder, é só o Senado se organizar. Então nós precisamos sentar na mesa, até os reinos antecessores dos séculos passados e antepassados, das longínquas províncias, dos reinados antigos, tiveram seus conselheiros, como até Salomão, o sábio Salomão, reconhecido da Bíblia, tiveram seus conselheiros. Quais são os conselheiros que hoje a bancada do PT formula? Quais são os conselheiros? O de atrair recursos, riquezas para si, ou de fazer com que se expanda os recursos da estabilidade emocional, física e espiritual da nação? Porque as doenças estão se proliferando, os descasos da saúde estão aí, as pessoas têm que enfrentar filas. Agora a candidata a presidente, a Dilma Rousseff, está dizendo que vai acabar com as filas dos hospitais, dos INSS, dos bancos. Como que vai acabar? Filas vão continuar. Agora pode se amenizar, pode se organizar melhor, mas filas vão continuar, porque a superpopulação está aí. Os bancos, muitos deles vão ser extintos, porque nós estamos caminhando. Querem ver essa realidade? Acessem no Google o computador à besta em Bruxelas, lá na Bélgica. Acessem ali para vocês adentrarem a sites, a páginas que esclarecem tudo. A formulação do cartão magnético, o cartão Mondex, né? Instituição fundada pelo um dos maiores economistas do mundo, o David Rockefeller. Então nós vamos ver, nós vamos estudar. A nação precisa de computadores, precisa de internet grátis e barata para o povo, a evolução, a comunicação, que é o telefone, o povo falar barato para poder todas as coisas suprimirem as negativas e suprirem as positivas. E é disso que nós estamos precisando, de um governo forte, um governo harmonioso, que todos falem a mesma língua e tenham os mesmos direitos. Agora um governo como o do PT, que retalia e dá direitos a um e tira de outros, é um governo subdividido. E segundo a palavra de Deus, um governo subdividido, um governo dividido não subsistirá. Então se a palavra de Deus ela é a leitura régia, a bússola régia dos fóruns, aonde os juízes, os magistrados colocam ali diante do réu e ele põe a mão e jura. Juro pela verdade, nada mais que a verdade, deixaria de ser uma verdade. A palavra de Deus, ela se encontra nos tribunais do mundo inteiro. E nós estamos caminhando para um reino catastrófico mundial unificado, porque, segundo a profecia, prevemos que a ONU vai se tornar o Tribunal de Justiça Mundial, da onde se definirá e se decidirá com justiça todos os casos hediondos do planeta. Porque a lei será unificada, o Estado com a Igreja
fará união, e aí virá o fim. A última guerra, chamada de Armagedon, guerra final. É uma guerra espiritual dos que defendem Cristo, dos que defendem Jesus, o doador da vida, e o Filho de Deus, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, diante de Lúcifer, que recebeu este planeta Terra, o mais baixo de todo o universo, formando o corpo celeste, o trono de Deus onde os anjos habitam, o tronco, que é coração, baço, pulmão, etc e tal, que é os seres dos mundos que não caíram em pecado, que não aceitaram o sofisma de Lúcifer, que é o chamado céu sideral, que tem um buraco negro, que é uma gasificação que Deus colocou lá para Lúcifer não subir depois que ele fez a desgraceira com Jó. Dali para frente, depois que Jó venceu, ele ficou proibido de subir. E o profeta Obadias, quando diz: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então o norte-americano já construiu uma cidade lá em cima. Segundo as propalações, o nome da cidade, segundo ouvimos falar, tem o nome de Cidade de Devon. Muitos filmes, a sétima arte que Lúcifer usa, utiliza hoje como um engendrado, poder maléfico, terrível, de alavancar a tamanha incalculável de destrutividade que ele causa nos lares e nas sociedades pelo cinema. Os filmes imorais, filmes hoje que têm a esfera de conceito de 18 anos, eles colocam como 14, 12. E aí vem a falsa moralização, os falsos moralistas que defendem alguns setores, dizendo que a criminalidade da pirataria dos DVDs, dos CDs, cadê os empregos para o povo evitar estar vendendo CDs piratas e insistir e impetrar, quando toma aqueles, aprende, torna montar ali na frente, e as autoridades se vê impotentes diante da situação, porque são pais de família ganhando o pão de cada dia. Agora, vendendo o quê? Imundice. Vendendo o quê? Criminalidade, crimes de baixaria pornográfica, de criminalidades e marginalidades hediondas de todo tamanho. Vê que nós precisamos reverter o quadro? Vê que nós estamos patentes a uma derrocada final de truculências e de catástrofes irremediáveis sem precedência? E que chegou a hora de nós remediarmos a situação, porque não tem como curar de tudo. Mas Deus prometeu: quando o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar perante mim, eu abrirei as comportas do céu e derramarei bênçãos sobre vós, semedito, e sararei a vossa terra. Porque Deus separará uma nação peculiar, especial, dentre todas as nações que escolheram o seu próprio ego,